Acho que é uma prática diária, porque eu sempre, se eu concebo uma série, eu estabeleço, isso é uma coisa muito capricorniana, não quer dizer que todas as pessoas sejam assim, mas eu estabeleço padrões, coisas, por exemplo, quando eu fiz aquela série ali que tem as pinturas xadrez, eu estabeleci que eles só seriam verde e vermelho, mas eu tive que escrever na parede, porque como eu passo alguns dias sem vir no ateliê, se não chegava aqui no outro dia, eu queria que fosse rosa e sei lá, roxo, e aí ia perder essa conexão do grupo que me interessava. Então eu repito coisas, e todos os meus trabalhos, eles têm uma estrutura assim de mais técnica, na verdade. Certas camadas que eu vou colocar ali, vamos supor, um trabalho ele contém umas 4 gestos, e aí na multiplicação dessa ideia eu mantenho esses 4 gestos muito sistematicamente, todos eles vão ser daquele jeito, e isso me interessa, porque eu acho que a repetição cria uma força e cria ecos e reverbera de uma forma diferente do que você fazer uma imagem hoje ou no outro dia ser totalmente diferente. Mesmo que seja impossível fazer assim, porque está dentro da cabeça e a pessoa faz uma, mesmo que a outra aparentemente seja diferente, mas eu gosto de determinar padrões de funcionamento assim, do meu trabalho. Eu vejo 2 momentos da criação do trabalho. Um é a concepção do trabalho. E isso leva um tempo, e muitas vezes as coisas se misturam também. Tem um momento que é importante, e na verdade isso é uma fala de uma amiga minha, Helene Trolic, que ela me falou uma coisa que me deu muita clareza sobre esse gesto, que já era um gesto que acontecia normalmente, mas que primeiro você tem que fazer o trabalho, depois você tem que multiplicar o trabalho, porque o trabalho sozinho, uma coisa, ela não tem um impacto que 20 coisas daquela, no sentido de possibilitar a percepção do espectador. Eu trabalho pensando também em quem vai ver. Então, quando eu tenho uma ideia que eu considero legal, em geral eu produzo uma série daquilo para que ele tenha esse impacto diferente, porque é diferente mesmo você ver uma sala completa, feita, com um só trabalho ali mostrado, e você vê uma coisa picotada. É como eu faço pintura, essa parte é fundamental para mim, mas ela tem uma função muito mais importante do que, por exemplo, fazer a técnica corretamente. É que esse momento do trabalho, esfregar o pincel na tela, que não é como se fosse uma coisa incrivelmente divertida, depois de 30 anos fazendo isso, é chato pra caralho. Aí você vê uma tela bem grande assim, você fala, puta que pariu, vou levar 4 horas para fazer uma base, e aí depois no outro dia eu vou fazer mais 4 horas, porque preciso de 2 mãos, depois eu vou fazer 3ª mão, e assim, tudo isso é pesado, é meio chato. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho, tanto que até hoje eu gosto de preparar minhas telas, porque esse trabalho repetitivo e que tem a ver com é muito parecido quando você está fazendo crochê. Eu me lembro da minha avó, ela fazia crochê sem olhar, assistindo televisão, fazendo assim, aquela coisa mecânica. Essa coisa mecânica dá uma espécie de lugar meditativo. E esse lugar é de onde a ideia cresce. Então, eu também acho que o meu trabalho ele nasce do fazer o trabalho. Acho que eu já falei isso em algum momento, né? Estar fazendo ele é que gera o trabalho. Então essa parte que a princípio parece meio desagradável e chata, ela é o momento que eu tenho clareza sobre o trabalho e aí resolvo questões que são importantes. Tudo em algum momento foi nova tecnologia, até o lápis, né? Eu entendo o que você quer dizer sobre a computação e mundo digital, essas coisas, mas eu uso, na verdade eu uso tudo que precisa para fazer o trabalho. Se eu precisar do computador eu vou usar, se eu precisar de um Photoshop eu vou usar, eu uso várias vezes alguns equipamentos digitais, mas não é uma coisa que eu sinta que ele modifica a linguagem, é só uma ferramenta.
eu uso a ferramenta que tem, é claro. Para que eu vou ficar 20 horas copiando uma coisa, quadriculando, se eu posso pegar e projetar e usar e fazer? Não tem porquê, né? Seria uma burrice. Então eu uso tudo que precisar para fazer mais rápido, obviamente, porque técnica boa é a técnica que te ajuda a fazer rápido e fazer bem feito. O resto está errado, né? Então, se todas as coisas que forem importantes para o trabalho, eu vou utilizar. Muitas vezes, como eu uso imagens recolhidas assim do mundo, então é óbvio que eu uso a internet para buscar imagens que me interessam e trabalho sobre elas dentro do Photoshop ou de outro lugar. E é natural, como qualquer outra coisa, como eu usaria uma lente, se eu precisasse. Eu não sinto que eu abandonei nada. Eu uso tudo. Tudo que tiver em qualquer lugar, dependendo se for útil para o trabalho, no sentido daquela imagem que eu vou produzir naquele momento. Não tem essa, eu não acho que nada ficou obsoleto de forma alguma, nem ficará, na verdade, nenhum dos materiais, nenhuma das formas de usar. É claro que muitas coisas aí sobre a imagem em si, por exemplo, é claro que eu tenho minhas preferências, não que eu acho que elas sejam corretas no sentido amplo, não, são corretas para mim. Eu não gosto da pintura, eu nunca uso pintura como se fazia na Renascença, com modelado, acho tudo muito, não me interessa essa questão. Isso talvez seja uma coisa que eu abandonei. E não me interessa também a abstração pura como uma ideia. Isso também é uma outra coisa que eu abandonei, mas me interessa a junção dessas duas coisas. Então, na verdade, eu abandono sem abandonar, porque eu estou utilizando as duas coisas simultaneamente. Então, esse intervalo, isso é só um exemplo, né, que eu estou pensando aqui agora. Esse intervalo que existiria entre uma figuração e uma abstração, ele não existe. Na verdade, eu acho que ele nunca existiu. Todas as imagens funcionam como uma figuração e funcionam também como uma abstração, porque pela composição e tudo, né, elas têm esse funcionamento formal também. E acho que é só uma junção de tudo. Eu não acho que eu abandono coisa alguma. Eu acho que eu uso tudo. O fazer, a construção da obra, ele é o meio pelo qual se produz a obra. Logo, ele é o veículo para aquele conhecimento, para essa forma de conhecimento. É estranho, as pessoas pensam, porque em geral as pessoas pensam no conhecimento como essa coisa que pode ser descrita, mas na verdade eu escolhi as artes visuais, eu estou falando sobre visualidade. Todas as questões da visualidade, por exemplo, quando eu faço uma imagem, se eu pudesse descrevê-la e tivesse o mesmo efeito, eu descreveria, porque me parece mais fácil. Mas é óbvio que a imagem fala sobre questões indizíveis. E por isso ela é necessária, porque tem assuntos que só podem ser discutidos dessa forma. Então, todos os discursos construídos, eles são a partir da imagem, mas eles nunca substituem a imagem no seu poder total. Sempre é reducionista. Sempre é uma visão de um ângulo, ou uma visão de uma forma, ou uma visão ideológica também, porque todo discurso, toda ação humana está cercada do poder da ideologia de cada um, e até as questões ideológicas internas da arte, por exemplo, para que eu acho que a arte serve, como que eu quero que esse objeto funcione no mundo. Então, essas questões tingem o trabalho também.